Olá, turma! Falando um pouquinho para vocês de medicamento para pressão alta, existe um medicamento muito conhecido, ele chama losartana. A losartana é um medicamento que faz parte de uma classe de medicamentos chamado, a gente apelida pelas siglas BRA, que são os bloqueadores dos gente, bloqueador de receptor de angiotensina, né? Embolou aqui a língua. Então, esses bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles são vários mesmo. O losartana é o mais comum, mais prescrito, né? O que a gente mais receita, porque ele é o mais baratinho, o mais antigo e o que tem nas unidades públicas para doação do governo, né? Mas ele é de uma classe, né, que tem vários outros, que tem muitos outros benefícios que são muito melhores que a losartana e dão muito mais garantias para o paciente, né? Assim, globalmente, no organismo, de uma forma global do paciente. Então, a losartana, ele foi o primeiro deles e depois a losartana foi aperfeiçoada. Outros foram aparecendo, né? Como a candesartana, a olmesartana, até a olmesartana. E outras anas da vida, né? Tem vários, tá? Que agora são esses que eu tô lembrando. Mas assim, eles têm não só a função de baixar a pressão, mas eles têm também a função de ajudar na remodelação do coração. Então, por exemplo, se o seu coração já tá ficando já tá crescendo um pouquinho, já tá aumentando a espessura da parede do ventrículo, que é um pedaço do coração importante. Então, se ele já está se remodelando por causa da pressão alta, se ele já está tendo alguma alteração na estrutura dele por causa da pressão alta, a losartana e os medicamentos da classe dela, eles ajudam a dar uma remodelada, a dar uma melhorada nisso daí. Lógico que com o passar do tempo, não é de uma hora para outra, tá? Tem que estar sempre usando o medicamento, tudo certinho. Existem medicamentos como até o mesartana, que ele é super... assim, é de uma classe bem mais avançada, é da mesma classe da losartana, mas é um parente da losartana bem mais avançado, assim, né, bem mais atual. E ele também tem como função, assim, proteger o rim, né, então ele tem ele ajuda os pacientes não desenvolverem problemas no rim por causa da pressão alta, né? Eles ajudam pacientes com diabetes. Esses medicamentos, eles protegem o organismo de uma forma tal que, além dos benefícios de baixar a pressão e ajudar no remodelamento do coração, também eles protegem órgãos-alvo, né? Que são os órgãos que a pressão alta atinge e que tem... e quando ela atinge esses órgãos, são órgãos muito importantes para o corpo da gente. Então, esses medicamentos ajudam a proteger esses órgãos, e o principal deles é o rim, né? Tem uma série de outras circunstâncias, né? Uma série de outros órgãos que também são protegidos, mas o foco principal é o rim mesmo, né? Mas o que eu queria passar, em resumo, o que eu queria passar para vocês é que esses medicamentos, os BRA, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina, isso deixa para os médicos e para os farmacêuticos, mas assim, eles são uma classe de medicamentos super importantes, super bem usados e que dão uma série de outros benefícios para o paciente e são assim... E o mais famoso deles é a losartana, tá? O mais antigo, mais conhecido, ok? Então, para vocês verem como é importante usar direitinho o remédio e como é importante saber todas as funções que um remédio tem, porque às vezes seu médico passa lá uma telmisartana e tá querendo te proteger, e aí chega lá no balcão da farmácia, ou chega lá o coleguinha do lado, vira e fala assim: não, toma esse outro aqui que baixa a pressão também. Só que nem sempre aquele que só baixa a pressão, o medicamento tem, para pressão tem vários, inúmeros, mas às vezes aquele que só baixa a pressão, simplesmente.
tem uns que não tem função de benefício nenhum, tem uns que dão até mais efeito colateral ainda. Então, assim, com o tempo eu vou falando de todos os tipos que tem para vocês, mas, gente, evita trocar remédio, porque como eu já falei no vídeo anterior, quando a gente passa, a gente analisa toda uma situação geral, global do paciente, para poder passar um medicamento que vai ter um benefício a mais, né? A losartana é muito antiga, a gente consegue em postinho de saúde, a gente consegue de graça, mas da classe terapêutica dela tem outros muito melhores, né? É lógico que para quando o paciente não tem condições, não tem jeito, não consegue comprar, a gente entende isso, mas assim, quando o medicamento a gente passa assim que de repente o governo não dá, mas que é um pouco mais caro, é porque também tem uma função. Não é só porque a gente quer bancar de bonito, é porque o medicamento tem uma função a mais que vai proteger, então ele faz razão você passar para o paciente, tem uma razão, tem um porquê, ele está embasado num conceito, num aprendizado que a gente teve antes para conseguir agregar valor, para você ter um medicamento que te garanta um valor a mais, que te dê mais benefícios. Então isso é muito sério, e às vezes tem gente que fala, remédio de baixa pressão, qualquer um que baixa pressão tá bom. Não tá bom, gente, isso é seríssimo, porque tem pacientes que precisam, por exemplo, um diabético, ele precisa de um protetor para o rim dele, porque todo diabético uma hora vai desenvolver alguma coisa no rim, principalmente aqueles que não cuidam. Então é importante para vocês saberem como é muito sério isso, né? Então vamos espalhar isso para todo mundo tem que saber disso, né? Não é só em consultório que a gente tem que estar falando, a gente tem que estar falando para todo mundo, porque é muito importante todo mundo estar se tratando certinho e seguindo o raciocínio do médico, né? E quanto mais vocês souberem sobre vocês mesmos, sobre a saúde, sobre os tipos de medicamento que existem, tudo que vocês puderem saber sobre o problema de saúde que vocês têm que saber, tudo que para vocês poderem até se proteger, né? E conseguir conversar melhor com o médico, expor a sua opinião, questionar o médico, gente. Tem que conversar mais no consultório. Não é simplesmente o médico vai lá, passa o remedinho, você aceita, toma e ok. Não. Vocês têm que saber por que vocês estão tomando, vocês têm que saber por quanto tempo vocês estão tomando, vocês têm que saber qual a importância de tomar. Senão não vai tomar, né? Quanto menos a gente sabe sobre aquilo que a gente tem, a gente colabora menos, né? Porque a gente não dá importância. Então a gente tem que saber o que tem, como que funciona, por que aquilo, tem que dar razão. A palavra é razão. Vocês têm que saber a razão. Sabendo a razão, fica mais fácil de você aceitar. Porque quando a gente não sabe qual que é a razão, a gente meio que não aceita. Fala, tá, tem que tomar, será que tem mesmo? Né? Então, assim, aí o medicamento, antes eu não sentia alguma coisa, agora eu sinto alguma coisa, a culpa é do remédio. Gente, se o remédio está dando algum efeito colateral, volta no médico e fala para ele, doutor, eu não estou me sentindo bem. O ser humano responde de uma forma diferente. Então o que acontece? A gente tem que saber expor isso pro médico também, né? Falar, doutor, não deu, não tá dando, não tô conseguindo tomar esse remédio. Será que não tem outro pra gente trocar? Né? Então vocês têm que saber dialogar com o médico, porque tem inúmeras possibilidades, né? De várias doenças tem inúmeras possibilidades. E quando não tem as possibilidades, o médico também, né, fala, só tem essa opção, não tem jeito. Vai ter esse efeito colateral, e aqui ele já alerta algumas coisas, né? Eu sei que o médico tem que falar, né? Eu sou a favor, eu falo muito, né? Já deu para perceber. O médico tem que falar, né? Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, né? Os efeitos adversos,
o que ele quer com aquele remédio, o que ele quer fazer, por que você está tomando aquele remédio, por que tem que ser aquele remédio e não outro. Tudo isso, se a gente souber, se vocês souberem, vocês cobram os seus médicos, e vocês entendendo também, fica bem mais fácil de ter um tratamento melhor, né? Eu nem ia falar nada disso, mas daí peguei o gancho da losartana aí, porque acontece muito no consultório de eu pegar o paciente tomando remédio sem saber por que tá tomando, e toma losartana e para de tomar losartana, e conforme eu fui falando, eu lembrei de uma paciente hoje que estava tomando Celozoc, que é succinato de metoprolol, e losartana, e ela achou que a losartana estava demais, parou a losartana, tá tomando Celozoc mais ou menos. Aí eu falei assim, ai Jesus, que bagunça. E ela só tava ali para fazer um risco cirúrgico comigo. Então eu falei, ó, vamos arrumar essa casa, né? E se a gente não conversa, às vezes o paciente nem fala pra gente. Mas se vocês aprenderem comigo e vocês já começarem a vocês mesmos questionarem o médico, falar, ou já chegar com a informação pro médico, tipo, eu dei um bônus no meu livro grátis, que você aprende a fazer uma historinha da sua vida, né? Um resumo das coisas que são importantes, que o médico tem que saber, né? Aí você já chega lá com o seu relatório, com a sua ideia todinha colocada no papel, se você conseguir. Se não conseguir, pede para outra pessoa colocar, ou então pelo menos você já sabe quais são os tópicos assim que são mais importantes. Chega lá com o meu questionário na mão e já fala, ó, doutor, ó, eu nasci assim, foi assim, assim, assado, eu já fiz tal cirurgia, já tratei tal problema com tal remédio. Bom, eu coloquei lá pra vocês. E aí é isso, gente. Já me estendi mais do que deveria. Mas assim, vamos combinar, né? Daqui pra frente, vamos aprender a se... eu posso ajudar vocês a vocês se conhecerem, né? Conhecer a saúde de vocês, como é que ela funciona, né? Principalmente da parte cardiovascular, né? Como isso funciona, quais são os remédios, o que esses remédios fazem, para que eles fazem, né? Eu tô tentando passar cada classe terapêutica em separado, assim, né? Começamos lá com os beta-bloqueadores, né? Que é o propanolol, atenolol, né? Agora estamos falando dos BRA, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina. E assim a gente vai conversando e eu vou esclarecendo. Quem tiver dúvidas, coloca aí nos comentários para mim, que eu vou esclarecendo um por um. E se vocês quiserem baixar o e-book grátis, é só fazer o cadastro. Tem um botão de cadastro lá na minha página do Facebook, né? Tem o botão de cadastro, vocês fazem o cadastro e baixa o e-book. Tá bom? Lá no e-book tem esse esqueminha da história, que chama anamnese, tá? Tem esse esqueminha lá para vocês. A última página do livro, tá bom? E se vocês quiserem compartilhar alguma história de vocês mesmos com relação à medicação, dúvidas de medicação ou automedicação, né? Essas artes que vocês fazem, deixa aí o testemunho pra gente, que pode ajudar outras pessoas a não fazerem a arte, né? E assim, alguma vez que vocês passaram com algum médico que o médico não explicou pra vocês direito, que virou aquela confusão, também é bom a gente saber, porque muita gente se identifica, né? E aí, vamos começar a acordar para isso, que a gente tem que ter um diálogo melhor com o médico. Não pode mais ter esse medo de perguntar as coisas pro médico, ninguém nasceu sabendo. Então, tem que perguntar mesmo, ok? E estou aqui também para responder. E ficamos assim. Grande abraço. Ficou comprido, né? Beijo.